Irmãos, oremos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos que o Senhor nos libertou das trevas. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos das paixões da nossa própria natureza pecaminosa. Mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu liberdade em Cristo. Em Cristo nós temos vitória, em Cristo nós temos salvação, em Cristo nós temos alegria, nós temos esperança, em Cristo nós temos vida eterna, em Cristo Jesus, no qual o Senhor nos colocou pelo poder do Espírito, nós temos todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida piedosa neste mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vitória que nós temos no Teu Filho, mas nós ainda vivemos num mundo caído e muitas vezes somos fustigados pelas tentações de Satanás, pelas suas armadilhas, muitas vezes sutis, que tentam nos enredar, nos enganar, tentam laçar os nossos passos e nos fazer cair. Dá-nos entendimento da Tua palavra, ó Deus, para que, munidos da Tua palavra e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, nós tenhamos, ó Deus, os nossos olhos abertos, os nossos corações atentos, para que não caiamos nas armadilhas do inimigo, muito pelo contrário, que nós conquistemos, ó Deus, o reino das trevas, que nós vasculhemos o reino das trevas para ainda resgatar eleitos que ali estão. Tem misericórdia de nós, dá-nos entendimento, dá-nos conhecimento da Tua palavra e ajuda-nos a colocá-la em prática. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir em Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao 26. Nós estamos no contexto da segunda viagem missionária, quando Paulo está na Macedônia, a região ao norte da Grécia, uma região de influência grega, de cultura grega, de língua grega, ou o latim, se falava em algumas regiões, mas longe da sua terra natal. Paulo já havia, com a sua equipe, tido um primeiro contato com algumas pessoas daquela cidade. Nós vimos na semana passada a conversão de Lídia, como o Senhor trabalhou na vida daquela mulher, que era uma empresária, uma comerciante de produtos finos, de produtos caros, e quando o Senhor ali alcançou o seu coração e a trouxe para o Evangelho, e na casa dela, então, começa uma igreja na cidade de Filipos. Alguns dias depois, Paulo está mais conhecedor da região, mais conhecedor daquela cidade, então, a partir de alguns dias, vai acontecer o que nós vamos ler agora a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça,
à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Jesus Cristo, quando morre na cruz, ele está conquistando para nós muitas vitórias. E uma delas é a vitória sobre o poder das trevas, sobre Satanás. Satanás era um anjo caído, um querubim da guarda celestial, que nós deduzimos dos textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, parte do qual o Rogério leu com os irmãos. E Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele vence Satanás. Satanás era um dominador cruel. Ele enganava as nações, ele acusava os crentes, o povo de Deus, diante do Senhor nos céus, e dali então ele foi derrotado. Ele teve uma derrota muito grande, ele foi lançado à terra. Mas o fato de ele estar derrotado não quer dizer que ele ainda não tenha ação sobre pessoas, sobre vidas, tentando enganá-las e tentando escravizá-las. Tanto é que aqui nós estamos no ano 51, ou seja, já tinham se passado cerca de 20 anos após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e Satanás ainda continuava a sua tarefa de afetar a igreja e escravizar pessoas. A primeira estratégia de Satanás é tentar misturar o evangelho com as suas ideias ou seus conceitos, as suas ideologias. Satanás é especialista nisso. E isso é muito sutil, isso é muito delicado, isso nem sempre a igreja o percebe. Veja, senão, o que acontece a partir do verso 16. Indo nós, quem são esses nós? É Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, a equipe missionária. Eles voltam àquele lugar de oração, à beira do rio, não havia sinagoga, mas nesse meio do caminho, sai ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador, uma pessoa possessa por um espírito maligno, um espírito imundo. É verdade, irmãos, que nós vivemos hoje no século XXI, numa sociedade cientificista, uma sociedade evoluída tecnologicamente, e talvez para muitos ouvidos pós-modernos soe ainda estranho alguma coisa desse tipo, alguém possesso por um espírito demoníaco. Mas essa é uma realidade ainda muito presente nos nossos dias. Eu não falo isso nem para me orgulhar e nem para me envaidecer, porque não é uma prática agradável, posso lhes garantir isso, mas eu já participei de muitas expulsões de demônios. Eu já me deparei com muitas pessoas envolvidas ou tomadas por espíritos malignos. Normalmente essas pessoas vêm do baixo espiritismo, das religiões afros, nem sempre, mas na grande maioria é uma verdade. Isso é uma realidade ainda hoje. Aquela moça, ela estava tomada de um espírito adivinhador. A palavra adivinhador aqui,
ela não é uma melhor tradução para o texto original. A palavra aqui é piton, ou pitona. De onde vem essa palavra? Havia uma lenda antiga, na Grécia Antiga, que Apolo, um deus grego, ele conquistou uma grande serpente, e, a partir disso, Apolo, ele falava através de serpentes. A palavra piton, inclusive, uma das espécies de cobras que nós temos hoje no mundo. O povo antigo da Grécia Antiga, eles entendiam, então, que algumas pessoas falavam através desse mesmo espírito de Apolo. Havia, inclusive, um templo chamado Delfos, na Grécia Antiga, e havia muitas pitonisas. Os irmãos já devem ter ouvido falar nesse nome na própria Escritura. No Antigo Testamento, a gente ouve essa palavra pitonisa. O que era uma pitonisa? Era alguém que, tomada de um espírito que eles achavam que eram espíritos a partir de um deus grego, Apolo, por exemplo, eles faziam adivinhações, eles previam o futuro das pessoas. Isso é uma coisa que a gente ainda vê hoje, nos nossos dias, através de muitas práticas esotéricas ou práticas espíritas, no meio do nosso povo também. Essa era a moça, esse era o problema que apareceu. E esse espírito que tomava a moça, que dava ali a capacidade de prever alguma coisa, ou clarividência, dava grande lucro aos seus senhores. Os seus senhores aqui provavelmente eram um casal. Era um casal que era dono daquela moça. Havia escravidão na época, os irmãos sabem disso, e aquela moça, então, pertencia a um casal. E, por causa dessa capacidade de prever o futuro, de clarividência, ela dava lucro para aquele casal, para os seus senhores. Muito bem, essa moça, ela vai ao encontro dos apóstolos, da equipe missionária, inclusive de Paulo. Ela segue a Paulo por vários dias, e ela clamava dizendo, verso 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. É muito estranha essa afirmação. Eu confesso para os irmãos que as primeiras vezes que li esse texto, isso me intrigou. Eu falei, mas como que um espírito maligno está falando uma verdade? Ele está falando uma verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo e eles anunciavam o caminho da salvação. Aparentemente, você pensa assim, olha aí, até que o espírito está fazendo uma boa coisa, ele está ajudando Paulo. Mas há alguns detalhes aqui. Primeiro que aquele espírito usa uma expressão muito peculiar, que é o Deus Altíssimo. Eu fiz propositadamente, os irmãos leram na liturgia, 2 textos que usam essa mesma expressão, o Deus Altíssimo. A primeira, em Gênesis 14, é quando Abrão, ele não era ainda Abraão, depois de vencer alguns reis que haviam levado cativo o seu sobrinho Ló, ele vence aqueles reis e, no meio do caminho, ele encontra um grande rei chamado Melquisedeque. E Melquisedeque era servo do Deus Altíssimo. A palavra ali no hebraico é El Elion. Alguns irmãos já devem ter ouvido essa expressão, El Elion. Essa era uma expressão muito genérica. Ela não se referia especificamente ao Deus de Israel, ao Yahvé de Israel. Então, El Elion, ou o Deus Altíssimo, era uma expressão usada por romanos, por gregos, por persas, por egípcios, por muitas culturas. Então, esse espírito que tomava a moça, ele usa essa expressão, o Deus Altíssimo. Toda vez que você vê a expressão Deus Altíssimo no Antigo Testamento, inclusive nos textos que nós lemos, você, não sei se percebeu, diz que ele é o criador ou o possuidor dos céus e da terra. A grande estratégia de Satanás sempre foi tomar esse poder do Deus de toda a terra, o Deus dos céus e da terra. Por isso que o espírito maligno usa essa expressão, o Deus Altíssimo. O que ele estava querendo dizer por trás daquela expressão?
nós demônios, nós espíritos caídos, nós queremos ser os possuidores dos céus e da terra. E olha aqui como nós possuímos uma moça. Nós estamos demonstrando o nosso poder. Se você se lembra, várias vezes quando Jesus saía a pregar o Evangelho, muitos demônios também apareciam para Jesus e diziam para ele: reconhecemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam. Por que nos viesse atormentar antes do tempo? Porque os demônios sabiam, de alguma forma, através das profecias do Antigo Testamento, que um dia eles seriam julgados definitivamente. Eles seriam lançados por lago de fogo e enxofre, o que nós vamos confirmar em Apocalipse. Então veja que a palavra da moça, ela é sorrateira. O Espírito está falando assim: olha, vocês servem ao Deus Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra, mas nós estamos dispostos a tomar o céu e a terra. Além do que, eles diziam assim: eles, os apóstolos ou aqueles missionários, vos anunciam o caminho da salvação. É estranho também. Será que ela está realmente falando a respeito da salvação em Cristo Jesus? Não, com certeza não. Existia uma ideia na filosofia grega a respeito também de uma salvação. Eles sabiam, os filósofos gregos sabiam, quem estuda filosofia sabe disso, eles tinham plena consciência de que havia algum problema com o ser humano. A filosofia, ela leva a essa conclusão: olha, há um problema com o ser humano. Não é normal a forma como o ser humano age, o que acontece com o ser humano, o que acontece na natureza. Eles só não davam a solução correta para esse problema. O que eles diziam? Não, o ser humano precisa de salvação, e essa salvação ela vem de várias formas. Ela vem através das religiões de mistério, ela vem através do contato com esses seres esotéricos, esses seres místicos, como, por exemplo, as pitonisas, os deuses gregos. E você pode também conquistar essa elevação espiritual ou essa salvação através de uma vida sábia, de uma vida com muito entendimento. Aliás, essa é uma corrente muito, muito próxima de nós, é muito presente ainda na nossa cultura. Então, o que aquela moça, o que aquele demônio falava através daquela moça, embora à primeira vista pareça ser uma verdade, era, na verdade, uma grande sacada, uma grande mistura do Evangelho com as práticas que ela mesma já praticava, com aquela forma de vida dela. O que ela estava querendo fazer com aquele... o tempo todo indo atrás de Paulo e fazendo aquela afirmação? Olha, Paulo é mais um. A mensagem de Paulo é mais uma mensagem. Então, nós podemos fazer aqui uma mescla, nós podemos fazer aqui uma composição. Não só aquilo que eu faço, a clarividência, não só a profecia sobre o futuro, mas também aquele evangelho que esses servos do Deus Altíssimo proclamam, nós podemos fazer uma conjunção disso. Seria muito interessante. Mas veja que Paulo, nós não sabemos por que Paulo demorou alguns dias para se levantar contra aquela situação. Nós não temos uma resposta. O texto não nos dá essa resposta. Uma conjectura é: Paulo talvez estivesse preocupado, ele estava, vocês lembram disso, numa cidade que era uma colônia romana. Não fazia parte da Roma, que ficava bem longe dali, mas era considerada uma cidade romana. Era uma colônia romana, ela tinha leis romanas. E Paulo sabia que se houvesse qualquer problema público ali, com certeza eles iam acusá-lo. Então, provavelmente, Paulo demorou alguns dias para enfrentar aquele espírito demoníaco, aquele demônio. Ele demorou alguns dias. Mas, passados alguns dias, como diz o verso 18, se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, e a palavra aqui é forte mesmo, é uma palavra como se tivesse Paulo muito irritado. Ele já estava irritado, porque provavelmente Paulo percebeu durante esse período que, veja bem, se ela o seguia sempre que eles iam para
para o local de oração, provavelmente passaram-se algumas semanas, porque eles só iam ao local de oração aos sábados. Então, Paulo talvez tenha pensado assim, olha, o que esse demônio está fazendo é muito sutil. Ele quer fazer com que o evangelho seja muito descaracterizado. O evangelho perca a autoridade e o poder que ele tem de transformar vidas. É como se a gente fizesse assim um bem bolado. Irmãos, há muita coisa parecida com isso hoje em dia. Há muita coisa parecida com isso hoje em dia. Vocês querem ver uma coisa? É um conceito muito bonito. Muitos crentes dizem assim, olha, todas as igrejas cristãs, elas devem ser unidas. Nós devemos ter uma unidade, em qualquer circunstância. Será, meus irmãos? Será que é verdade isso? Será que realmente todas as igrejas chamadas cristãs, elas devam viver em unidade? É possível isso? Quando nós vemos quantas pessoas chamadas cristãs, quantos líderes chamados cristãos, que nem mais creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que eu posso me unir a alguém chamado cristão que descrê que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso não é uma coisa opcional. Há muita coisa parecida acontecendo nos nossos dias. Há muitos movimentos dentro das igrejas dizendo mais ou menos assim, olha, você pode ser crente, mas você não precisa ser tão diferente assim. Você pode aceitar, por exemplo, o homossexualismo dentro da igreja numa boa. Você pode aceitar que um pastor, por exemplo, se divorcie 2, 3 vezes. E não se espantem, isso acontece no nosso meio. Há muita gente achando que isso é normal. Não é normal, meu irmão. Pecado todos nós temos. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos muitas lutas. Ninguém aqui é super crente. Mas nós não podemos aceitar alguns pecados dentro da igreja como naturais, como normais, como alguma coisa que nós devemos aceitar em prol de uma unidade. Meus irmãos, não existe o conceito bíblico de unidade desatrelado da verdade. Não existe. Você pode procurar, você não vai encontrar. O próprio Senhor Jesus, ele era muito claro nisso. Ele poderia muito bem ter batido nas costas daquele jovem rico e falar assim, tudo bem, olha, você não acertou todas as questões, mas vamos lá, vai, me segue aí, vai. A gente dá um jeitinho de você fazer parte da nossa turma. Ele fez isso? Não fez isso. Aquele jovem saiu triste e o Senhor Jesus continuou o seu caminho. Meus irmãos, há muitas formas de Satanás estar nos enganando de forma sutil, como estava tentando enganar as pessoas daquela cidade de Filipos, fazendo uma proclamação aparentemente verdadeira, só que no fundo ela estava completamente podre, completamente sem consistência, completamente sem consistência. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Muito bem. O que Paulo faz? Ele expulsa aquele demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. O que Paulo está fazendo aqui é continuando o mesmo ministério que o Senhor Jesus tinha, expulsar demônios pela autoridade, ele, Paulo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós vemos mais uma vez o reino de Deus se expandindo, o reino de Deus se fortalecendo. Paulo está expulsando demônios, ele está novamente derrotando Satanás, como o Senhor Jesus Cristo já havia derrotado. Nós hoje, como igreja, como reino de Deus, nós invadimos as porteiras, as portas do inferno. Esse é o significado daquele texto. Não é que nós, como igreja, ficamos suportando o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não significa que nós vamos estar aqui, se segurando para o inferno não entrar da igreja. Não, não é esse o conceito. A ideia é que a igreja, ela avança no reino das trevas. Ela vai e resgata pessoas que estão sofrendo na mão do poder do inimigo.
no poder desses espíritos demoníacos. Há muitas pessoas assim hoje, meus irmãos, muitas pessoas. Já contei isso para os irmãos. Volto a repetir, a minha esposa trabalha numa loja de jovens empresários que são filhos de pessoas muito poderosas na elite paulistana. Pessoas muito ricas, muito influentes e muito inteligentes. Muito mesmo. E vocês não têm ideia do que acontece nesse meio. Pessoas esclarecidas, pessoas com universidades no exterior. Elas fazem faculdade aqui, fazem mestrado no exterior, fazem doutorado, elas voltam, elas têm muito dinheiro, elas têm acesso a todo tipo de educação do mundo que você possa imaginar. E essas pessoas, elas creem em cada coisa que você fica abismado. Elas servem a demônios. Elas acendem velas nas suas lojas finíssimas, sofisticadas, para fazer algum tipo de pacto para que as vendas sejam boas. Empresários, jovens empresários formados nas principais universidades de São Paulo, eles consultam profetisas esotéricas pelo telefone para saber o que eles vão fazer, dar o próximo passo. Alguns consultam consultores de horóscopo para poder sair de casa e fazer negócios. Isso é a coisa mais comum nesse meio, meus irmãos. É tão comum que você fica estarrecido. A minha esposa fica escandalizada toda vez que, toda semana ela conta uma história parecida com essa. Então não é uma novidade do primeiro século. Não é uma coisa que está acontecendo aqui diante dos seus olhos, você fala, isso aí é coisa lá do passado, isso é coisa antiga, isso é coisa do homem pré-científico. Né? Muitos pensadores modernos gostam de falar isso, fazer uma crítica à Bíblia. Mas, rapaz, você acredita na Bíblia? Esse texto pré-científico, a ciência já nasceu faz tempo. Nós estamos agora levando pessoas a Marte, levando sondas a Marte. Nós estamos conquistando o universo. Como é que você ainda acredita nessa baboseira? Meu irmão, é a realidade hoje. Eu posso te apresentar pelo menos hoje uma meia dúzia de casos que vem na minha mente. Pastor Washington, que já esteve aqui, os irmãos conheceram, hoje não está mais na Vila Maria, está numa outra igreja do presbitério. Pastor Washington nos contou, dentro do conselho da Vila Maria, que ele tem um irmão, não convertido, aliás, o pastor Washington é o único convertido da sua família. Esse irmão dele, o pastor Washington, só para fazer a comparação, ele é um advogado bem-sucedido, ele tem um escritório de advocacia, ele é professor do Mackenzie, ele tem muitos cursos e é um homem muito bem de vida, muito bem mesmo. Tem empresas, tem vários negócios. E ele nos contou da seguinte forma, olha, o meu irmão é muito mais rico do que eu, e é mais novo do que ele. Como? Ele faz horóscopo pelo computador. Ele falou assim para a gente, vocês não têm ideia da quantidade de gente rica em São Paulo que faz essas consultas pelo computador antes de sair de casa e antes de fazer qualquer negócio. E ele cobra uma fortuna, muito caro. Sabe quanto que é uma consulta, meu irmão? Uma mulher dessa, que às vezes te atende por telefone, para falar o que acontece na tua vida, R$500. R$500. Hoje, eu estou te contando de coisas de hoje. Eu não estou te falando só de coisas de 2000 anos atrás, não. Satanás continua enganando muitas pessoas, meus irmãos. E essa é uma estratégia muito sutil. Você pode ser crente, você pode ser evangélico, mas também você pode aí seguir algum conceito, alguma teologia do mundo estranha. Não, não pode. Paulo percebeu isso. Paulo percebeu essa primeira estratégia. Mas a estratégia de Satanás não parou aí. Muito pelo contrário, ele perdeu essa primeira estratégia. O primeiro embate ele perdeu. Nós vamos para o segundo embate, a segunda estratégia. O verso 19 nos continua dizendo a sequência da história. Vendo os seus senhores, ou seja, aquele casal, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram,
Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A segunda estratégia de Satanás é caluniar, mentir. Porque veja a estratégia daquele casal que, se eles têm uma escrava, e a escrava é dominada por um espírito maligno, e que dá lucro para eles, com certeza aquele casal e muitos daquela cidade eram guiados por espíritos demoníacos. A vida deles era guiada por esses espíritos demoníacos. Satanás, com certeza, fez uma manobra na vida daquele casal em primeiro lugar, depois do restante das pessoas da cidade, e lançaram dúvidas a respeito daquilo que Paulo tinha feito. Olha, veja bem, qual é a estratégia deles? O que Paulo fez? Na verdade, o que Paulo fez? Ele expulsou o demônio e eles perderam a fonte de lucro. Eu não sei quanto que eles cobravam a consulta, mas eles perderam a fonte de lucro. Esse era o motivo pelo qual eles estavam irados. O texto é muito claro aqui. Eles estavam muito irados, em furor contra Paulo e a sua equipe missionária. Mas qual que é a ideia? Olha, esses homens são judeus. Então começaram a jogar para o campo pessoal, da etnia. Olha, eles são judeus. Eles estão aqui tentando nos convencer a adotar práticas na nossa vida que são contrárias à lei romana, contrária aos costumes de Roma. Por isso que é importante saber o contexto. A Filipos era uma cidade, era uma colônia romana. Então, eles começam a jogar as pessoas, eles começam a jogar aquelas pessoas que estão em volta e os líderes da cidade, os pretores, os administradores jurídicos daquela cidade, eles jogam Paulo, ou jogam toda essa multidão contra Paulo e os missionários. Eles começam a fazer um ataque pessoal. Eles começam a lançar calúnias, mentiras. Eles começam a denegrir a imagem daqueles homens. E a questão não era essa. Paulo não estava falando nada contra os costumes romanos. Muito pelo contrário, aquilo, inclusive, não era um costume romano. Roma, ela era muito parcimoniosa com as várias religiões que tinham dentro do seu império. Roma não impedia que as pessoas praticassem as suas religiões. Não impedia. Nem os judeus. Nesse momento aqui, você não tem, inclusive, muitos judeus em Filipos. Nós não tínhamos nenhum homem judeu da cidade de Filipos reunido. Nós sabemos disso. Então, veja o que eles estão falando. Olha, esses judeus estão proclamando os seus costumes, tentando mudar os costumes do nosso povo. Mudar os costumes da nossa sociedade. Irmão, você já percebeu isso? Enquanto nós, como crentes, hoje, nós estivermos aqui dentro dos nossos templos, adorando, orando, cantando, proclamando o Evangelho para aqueles que nós conhecemos, está tudo bem. Mas comece a pregar o Evangelho em locais públicos, principalmente onde tem autoridade, para você ver o que acontece com você. Eu estou vendo aqui algumas professoras fazendo assim. As professoras sabem do que eu estou falando. Vá falar do Evangelho dentro de uma faculdade hoje. Vocês se lembram quando eu não sei nem o que ela era na época, se ela era deputada federal, senadora, prefeita, eu nem sei o que ela era. Eu também nem sei o que ela é hoje. Uma candidata de um determinado partido, há um tempo atrás, ela fez essa declaração publicamente, quando estava na questão das questões homossexuais, das questões de gênero. Ela dizia mais ou menos assim: olha, os crentes podem ser contra as práticas homossexuais, eles podem ser contra, mas desde que eles falem lá dentro da igreja.
Se eles falarem no rádio, se eles falarem na televisão, se eles falarem em praça pública, eles têm que ser presos. Lembram-se disso? Agora, outro dia. Meu irmão, quando o Satanás, ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra uma igreja que está mudando o mundo. Uma igreja que não está interessada em fazer com que as pessoas do mundo percam o seu lucro. Mas, na verdade, quando você chega com o evangelho no local, você, de uma certa forma, você mexe no bolso das pessoas. Vocês querem ver outro exemplo? Enquanto você tiver uma pequena igreja dentro de uma comunidade em São Paulo, dominada pelo tráfico de drogas, enquanto essas igrejas forem pequenas, os traficantes não mexem com você. Está tudo bem, tranquilo. Mas, se começar a crescer muito as igrejas dentro das comunidades dominadas pelo PCC ou pelo tráfico, meu irmão, o traficante vai colocar você de lá para correr. E ele vai inventar um monte de coisa. Eles vão falar um monte de coisa, os políticos, eles vão falar um monte de coisa, os intelectuais, eles vão falar um monte de coisa contra a igreja. Mas, na verdade, o que estão perdendo é poder político ou econômico. Poder de dominação. Essa é uma estratégia que Satanás usa. Essa é uma estratégia mais corporativa, ela é mais forte. Aquele casal, ele, embora tenha perdido a sua fonte de lucro, eles chamaram os pretores da cidade. O que eram pretores? Eram dois líderes, dois juízes que Roma colocava dentro das suas colônias. Eram representantes de Roma dentro da cidade. E eles estavam querendo fazer com que aqueles pretores realmente entendessem que Paulo e a sua equipe estavam realmente indo contra as leis romanas. Lucas, ele, quando escreve o livro de Atos, um dos motivos dele, que está muito sutil por trás de toda essa história, é mostrar para Teófilo. Lembra que Lucas está escrevendo por um tal de Teófilo, que nós sabemos que provavelmente era um jurista romano, era alguém que talvez fosse até da casa de César. Ele está escrevendo para Teófilo, mostrando que os cristãos não eram contra a lei. Os cristãos eram bons observadores das leis romanas. O que, na verdade, os cristãos estavam fazendo era só pregando um evangelho de libertação. Mas quando esse evangelho de libertação alcança pessoas nessa sociedade corrompida, de alguma forma, meus irmãos, nós afetamos os interesses de muitas pessoas. De muitas pessoas. Talvez você comece a perceber, a partir desse texto, por que às vezes no seu local de trabalho, quando você é verdadeiramente um crente que dá testemunho do evangelho, você sofre perseguição. Você sofre algum tipo de restrição. Eu não conto isso como uma capacidade de supercrente, nem sei mesmo se eu se eu tomei a decisão mais correta. Eu era um crente ainda novo. Eu trabalhei numa multinacional em Guarulhos durante 9 anos, e era engenheiro novo ainda, tinha muito pouco tempo de formado, e nós trabalhávamos num escritório que tinha muitos engenheiros, talvez uns 30 engenheiros. E os nossos chefes de seção, chefe de departamento, gerentes, eram todos engenheiros, todos. E normalmente, nas sextas-feiras, a turma saía para fazer o quê? Tomar cerveja, ir para a gandaia, a maioria ali traíam as suas esposas, alegremente, nos fins de semana, e as esposas não sabiam de nada. E muitas vezes eu fui chamado, vamos lá, a gente vai tomar cerveja lá no fulano, no ciclano, nos lugares mais sofisticados, ou de Guarulhos ou de São Paulo. Eu falei, não, eu sou crente, eu não vou. E eu via muitos amigos meus que davam risada das piadas mais idiotas dos meus chefes. E eu não dava risada. Com essas coisas, eu fui perdendo algumas oportunidades. Eu percebi que muitos amigos meus passaram a ter alguns cargos que eu não tive.
porque realmente eu mantive a minha posição de crente, aonde eu estava trabalhando. Era o meu testemunho. Eu perdi muita coisa, meus irmãos. Eu perdi muitas coisas. Eu perdi realmente algumas oportunidades importantes na minha vida profissional. Mas não me arrependo de nenhuma dessas perdas. Nenhuma delas. Pela graça de Deus, foi muito mais importante Deus ter preservado a minha integridade. Eu poderia ter hoje realmente um cargo muito bom, de gerente, diretor de uma empresa de engenharia, mas esse não é o objetivo de Deus para a vida do crente tão somente. Pode até ser para alguns, mas não é para todos. Pelo menos para mim não é. E volto a dizer, não sei se foi a minha melhor saída, poderia ter uma saída mais sábia na época, não sei, mas foi o que aconteceu comigo. Mas, meus irmãos, a estratégia de Satanás não para só nessa segunda. Ele passa por uma terceira estratégia. Essa estratégia é mais violenta. Essa estratégia, essa nós não sofremos ainda no Brasil. Ainda não sofremos ela. Mas muitos dos nossos irmãos, como alguém orou aqui hoje, a Sônia, se não me falha a memória, muitos irmãos nossos, espalhados pelo mundo afora, sofrem essa terceira estratégia de Satanás. A estratégia é a seguinte, ela já começa no final do verso 22 que nós já lemos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Não era com chicotes, eram pedaços de pau mesmo. Eles batiam no camarada, no dorso, nas costas do camarada com aqueles pedaços de pau. Devia doer bastante. E depois de lhes darem muitos açoites com aquelas varas, não era açoite com chicote, como nós conhecemos hoje, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, como se eles fossem inimigos do Estado romano, inimigos do Império Romano, inimigos políticos. É importante essa expressão. Este, recebendo tal ordem, esse quem? O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Os cárceres das cidades romanas, eles tinham uma parte de cima que era para os presos comuns. O cara roubou, matou, fez alguma coisa desse tipo, ele ficava na parte superior da prisão. E a prisão romana não era nada parecido com essas terríveis prisões nossas, eram piores ainda. Mas esses presos mais perigosos, como Paulo e Silas, os outros dois não foram presos porque eles não eram judeus, né, eles não tinham nada a ver com aquilo, então eles não foram, muito pelo contrário, eles eram gentios, então por isso eles não foram presos. Então foi só Paulo e Silas, que tinham origem judaica. Eles foram para o cárcere interior, eles foram para o andar de baixo. O andar de baixo era úmido, cheio de rato, de bicho, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, e além disso eles eram amarrados com os pés separados. Quer dizer, o camarada não conseguia nem dormir sossegado à noite. Era uma coisa terrível. Não tinha alimentação, não tinha o PCC lá para fazer nenhum tipo de defesa dos presos, não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. Então, eles foram lá para o cárcere interior e tiveram seus pés presos no tronco. Essa é a terceira estratégia de Satanás, meus irmãos. Agressão física. Agressão física. Embora hoje a gente não receba isso de forma institucionalizada, mas eu creio que muitos crentes hoje estão apanhando de Satanás através de perseguições físicas, mas não com a vara, até mesmo com enfermidades, porque se metem em coisas que não eram para estar envolvidos. 3 estratégias de Satanás. E quais as saídas que Deus nos dá para essas estratégias? Primeira, o discernimento espiritual que Paulo teve logo antes, quando expulsou aqueles demônios na autoridade do nome de Jesus Cristo. A primeira estratégia que você precisa ter, meu irmão, você, agora é sua,
contra as armadilhas de Satanás é: você tem que saber quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. Quando você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, quando você nasceu de novo, você recebeu uma autoridade de filho de Deus. Então você precisa entender que você tem essa autoridade doada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, se aparecer amanhã ou depois alguém endemoniado aqui dentro desta igreja, o que você vai fazer? Na Vila Maria era assim: chama o fulano, chama o ciclano e chama o beltrano. Tinha 3 ou 4 pessoas que sempre eram chamadas para expulsar demônios na Vila Maria. Meu irmão, por quê? Você, como crente, você tem autoridade para expulsar demônios também. Você é crente. Você não é melhor e nem pior crente do que nenhum apóstolo Paulo. E mais importante do que isso, não expulsar demônios, muito mais importante é você saber da sua posição em Cristo, da sua santificação posicional, como Deus o separou desse mundo perverso. Eu estava conversando hoje com os meus filhos, vindo para a Vila Maria, o meu filho mais velho estava em casa. Essa semana foi uma semana de muitos aniversários. Minha mãe fez 80 anos, o meu filho mais velho fez 25, ontem. Hoje. E aí o meu filho do meio estava falando que ele estava tendo uma conversa com um determinado tipo de pessoa sobre política. Eles estavam discutindo questões políticas, e o meu filho falou assim: olha, a pessoa era muito difícil, e eu acabei parando a conversa ali porque não ia chegar em lado nenhum. Aí o meu filho mais velho, muito sábio, falou assim: mas as nossas conversas, elas sempre têm que ter um propósito. Eu falei: é verdade. Ou você está falando com um crente para edificação, ou você está falando com um incrédulo para evangelizá-lo, levá-lo a Cristo. Aí o do meio respondeu assim: mas ali a conversa não deu em lado nenhum, a gente não ia chegar a lado nenhum. Não, mas você tem que criar o propósito da conversa, mesmo que você não consiga chegar. Mas o propósito da conversa é chegar a apresentar a Cristo, porque esse é o objetivo da nossa vida nesse mundo, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer a nossa posição, meus irmãos, como cristãos, e a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é autoridade nossa, não é minha, não é sua, é a autoridade que nós temos em nome de Cristo. A outra arma que Paulo e Silas usaram, ela é muito sutil aqui, mas ela está no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmão, seja sincero comigo. Eu me fiz essa pergunta e eu falei assim: eu acho que eu não tinha feito isso. Se eu fosse preso e tivesse sido jogado naquela masmorra lá no fundo, com os pés amarrados, sem poder dormir à noite, a primeira noite eu ia falar assim: será que valeu a pena servir o Senhor Jesus? Será que valeu a pena eu sair da onde eu saí, viajei tudo que eu viajei, para chegar nessa cidade desses romanos, pregar o evangelho e os caras me jogarem aqui? Onde está Deus na minha vida? Talvez eu falasse isso. E você, meu irmão, o que você faria? Talvez a maioria de nós realmente tivesse reações muito parecidas com essa. Nós reclamaríamos, nós falaríamos: Deus, acho que o Senhor se enganou. Talvez o Senhor pensou que tivesse algum eleito nessa cidade aqui, mas olha, não tinha nenhum, eles não querem nem ouvir a gente. Muito pelo contrário, eles nos escarneceram, eles tentaram nos enganar, eles jogaram a gente aqui, foi injusto, Senhor. Eles fizeram isso? Quantos de nós faríamos isso? Eu talvez faria isso. Alguma dessas estratégias pobres. Mas aqueles homens, vocês devem se lembrar sempre da ideia: Atos é a igreja cheia do Espírito. Paulo e Silas, eles eram homens cheios do Espírito Santo. E só cheio do Espírito Santo, meu irmão, você pode fazer o que eles fizeram. Você está naquele lugar terrível, injustamente, você não buscou aquilo.
Você não quis que acontecesse, você não fez nada de errado. E eles puderam cantar louvores a Deus, oravam e cantavam louvores a Deus nas noites que eles não podiam dormir. Como é que você vai dormir em pé, amarrado? Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não há outra saída para vencer as estratégias de Satanás, principalmente quando nós somos levados a sofrimento físico intenso, perseguição intensa. De tal forma eles oravam e cantavam, que diz o texto, que os demais presos que não eram convertidos, ficaram escutando aquilo e se pensando, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém passar pelo que está passando, e ainda mais injustamente, e está orando e cantando, numa situação dessa. Talvez muitos daqueles que estavam presos ali, ouvindo aquilo e vendo aquilo, talvez futuramente fossem os novos convertidos da igreja de Filipos. Isso é tão sério, meu irmão, que eu queria que você abrisse em Filipenses 4:4. A palavra alegria, ela aparece no livro de Filipenses, ou na carta de Paulo aos Filipenses. Eu posso estar até errando aqui, a minha memória pode estar me enganando, mas cerca de 16 vezes. É uma carta pequenininha, são 4 capítulos só, curtinha, os capítulos nem são muito grandes. Ó, você virou a página aqui, acabou Filipenses, ó. Mas é a carta onde mais Paulo fala sobre alegria. É a carta mais amorosa, essa carta, quando você lê essa carta várias vezes, pensando na carta, você chora de alegria. E Paulo, ele repete várias e várias vezes, como o verso 4 do capítulo 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele fala muito para aqueles irmãos se alegrarem. Eu creio, meus irmãos, que muitos daqueles presos que estavam ali, eles se encheram futuramente com a aceitação do Evangelho de muita alegria. Eles entenderam o que era viver no Evangelho com alegria. E alegria não significa simplesmente sorriso do rosto. Significa um coração alegre. Significa um coração grato a Deus. É esse tipo de alegria, meu irmão, que vai nos fazer causar algum impacto neste mundo. Porque se você usar as mesmas estratégias que todos aqueles ao seu redor usam, que diferença você está fazendo? Agora, quando você sofre pelo nome de Cristo, quando você é injustiçado pelo nome de Cristo, e mesmo assim você se alegra no Senhor, o que você está fazendo? Você está mostrando, o Senhor Jesus Cristo é o maior valor da minha vida. Não é o meu dinheiro, não é o meu cargo, não é a minha carreira, não é a minha casa, não é o meu carro, não é nem a minha família. O maior valor da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo da minha grande alegria. Quando nós vivermos uma vida no mundo, com as limitações que nós temos, com as dificuldades que nós temos, passando as lutas que nós passamos, e nós orarmos e cantarmos louvando a Deus no meio das provações, no meio das aflições, no meio das dores, no meio do sofrimento, aí sim, meus irmãos, nós estaremos falando para o mundo, olha, o Evangelho realmente é algo espetacular, é algo sobrenatural, não é uma ideologia. Não é uma filosofia de vida. Os gregos estavam cheios de filosofia. Tinha pelo menos umas 300 escolas de filosofia ao redor deles. Eles escutavam filósofos o tempo todo. A praça para onde o casal levou Paulo e Silas e reuniu os pretores era um lugar comum de reunião. Eles faziam tudo nas praças. Eles resolviam tudo nas praças, e nas praças os pregadores, os filósofos, saíam pregando várias filosofias. Mas aquilo não muda o coração de ninguém. Só teologia por teologia não muda o coração de ninguém. A teologia ela tem que ser prática. O conhecimento da palavra de Deus tem que fazer você uma nova criatura, alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, alguém que tenha o Senhor Jesus como o maior valor da sua vida.
Você pode perder todas as coisas, você pode abrir mão de muitos benefícios injustos. Você pode abrir mão de posições injustas a favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho nesse mundo que nós vivemos. Não há outra saída. Mas há uma outra ação de Deus aqui. Não só através da vida daqueles homens, mas uma ação realmente sobrenatural. Uma promessa de Deus. De que Ele vai guardar os seus, Ele vai proteger os seus, Ele vai continuar a sua obra. Que é o que nós vemos no verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou Ele às portas da morte. Desculpe, irmãos. Eu pulei aqui. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É verdade que aquela região da Macedônia era uma região propensa a ter terremotos. É verdade isso. Mas teve que ter terremoto justamente naquela noite. É o Senhor Jesus Cristo que estabelece aquele terremoto naquele momento para libertar não só Paulo e Silas, mas todos os outros prisioneiros. E nós vamos saber no domingo que vem que o objetivo de Deus não era tão somente libertá-los ilegalmente. Não era esse o objetivo. O objetivo era outro, nós vamos ver isso na semana que vem. Mas era mostrar que o poder dele estava cuidando dos seus. Creia nisso, meu irmão. Creia, você pode estar passando por noite, você pode estar no fundo de uma prisão, você pode estar acorrentado, você pode estar ali, sem poder fazer nada. Sabe quando você está sem poder fazer nada? Quantas vezes na sua vida você fica assim, meu irmão? Amarrado, sem poder fazer nada. Eu não sei, eu não tenho saída. Eu não sei para onde ir. É nessas horas que Deus vai agir sobrenaturalmente. Talvez num terremoto, talvez numa outra ação qualquer dele. Ele é soberano, ele faz o que quer, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E ele pode te libertar da prisão que você está enfrentando. Deus, ele continua nos resgatando do poder das trevas, do poder do inimigo, meus irmãos. O diabo tem muitas estratégias, mas a vitória final sempre é do Senhor Jesus Cristo.